Quero pedir que abram suas Bíblias em Marcos capítulo 6, versículo 7. Mais uma unidade literária. Marcos capítulo 6, versículo 7. Nós vamos ler até o 13. E diz assim. Marcos 6, de 7 ao 13. Diz assim: Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí, até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Irmãos, quando algum tempo atrás aí, eu creio que alguns de vocês assistiram um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan. Lembram desse filme? Onde um soldado, é destacada uma missão para ir resgatar um soldado, porque os seus 3 irmãos já haviam falecido na guerra e ele era o único sobrevivente daquela família. Portanto, houve uma ordem superior para que ele fosse resgatado, a fim de que pudesse voltar para sua casa, para ficar com a sua mãe, que já não tinha mais ninguém. E o filme se desenrola em torno do resgate desse soldado. E uma pergunta que se fazia é por que tanto interesse, tanto esforço, inclusive algumas pessoas morreram na tentativa de resgatar, de tirar esse soldado do meio da guerra. E a justificativa, irmãos, estava justamente no fato de que ele era o último de uma família de 4 irmãos. Os outros 3 já haviam perecido e o governo não queria ter mais um filho daquela família morto em batalha e deixar a mãe desamparada. O resgate do qual nós vamos falar hoje à noite aqui, irmãos, ele tem uma nobreza, uma profundidade ainda maior do que aquela que a gente encontra no filme. É muito nobre, aquilo que os soldados fizeram em torno, ou na defesa da vida de apenas um deles. Um destacamento foi enviado para tirar aquele soldado de lá, e de fato eles conseguem, mas hoje eu quero falar para vocês de um resgate ainda mais nobre, ainda mais importante e ainda mais determinante para a humanidade. Mas olhando aqui primeiramente para o Evangelho de Marcos, olhando agora para o Evangelho de Marcos, quando nós começamos a ler Marcos, nós vamos ver que por 3 vezes Jesus investe no preparo dos discípulos para que os discípulos pudessem ir fazer novos discípulos, encontrar novos discípulos. A primeira dessas vezes está lá ainda no capítulo 1, do versículo 16 a 20, quando ele encontra Pedro, André, Tiago e João, e os chama para o seguirem. A segunda vez é que Jesus destaca pessoas para que se tornassem discípulos e assim pudessem conquistar novos discípulos. Está lá no capítulo 3, do versículo 13 ao 19, quando ele escolhe 12 discípulos, e entre esses 12 já estavam inclusos os 4 primeiros. A terceira ocasião que Jesus separa os seus discípulos para uma missão de discipulado é essa aqui, que nós terminamos de ler em Marcos capítulo 6, de 7 a 13.
O detalhe, irmãos, é que esses homens estavam sendo enviados para uma missão de resgate, mas eles estavam sendo enviados para uma missão que eles ainda não tinham enfrentado. E por conta disso, eles recebem uma capacitação especial que iria prover a eles a oportunidade tanto de compreenderem mais profundamente o papel que eles tinham no reino de Deus, né, como entender a grandeza da missão na qual eles estavam envolvidos. E agora, com essa oportunidade aqui do capítulo 6, o que Jesus está fazendo é conduzir os seus discípulos para um nível de maturidade ainda maior, para que eles pudessem assumir novas responsabilidades progressivamente. É bem perceptível, quando nós lemos o Evangelho de Marcos com mais calma, que o entendimento dos discípulos não acompanhava as responsabilidades que Jesus passava para eles. Porque à medida em que o Evangelho estava progredindo, eles costumavam falhar assim de uma forma muito evidente, eles não tinham muita noção da grandeza da missão na qual eles estavam envolvidos. É por isso que aqui Jesus os prepara, os orienta, os discipula, para que eles pudessem cumprir devidamente a missão, né? Jesus investe no ensino desses discípulos, para que eles pudessem assumir as responsabilidades que de fato estava reservado para eles. Lembremos, irmãos, que um pouco antes desse momento em que Jesus envia os 12 de 2 a 2, ele tinha deixado uma pessoa testemunhando do reino de Deus lá na cidade de Gadara, né? aquele ex-endemoniado. Depois ele saiu da sua terra natal, quando foi rejeitado lá, conforme a gente vê aqui no capítulo 6, dos versículos de 1 ao 6, mas ele deixa pessoas, umas poucas pessoas, mas deixa essas pessoas lá na sua terra natal. Como diz assim o versículo 5, né? Ele curou uns poucos enfermos, e esses poucos enfermos ficaram lá como testemunha dele. Mas vejam, mesmo ele tendo sido rejeitado em Gadara, mesmo ele tendo sido rejeitado em Nazaré, ele não abre mão de cumprir a sua missão de resgatar pessoas do pecado. Por isso, ele envia os 12 discípulos para essa missão aqui que está narrada. Ele prepara, ele comissiona, ele investe neles e diz como eles deveriam proceder nessa missão. Eu quero apresentar essa missão para vocês em 3 partes. A primeira é o comissionamento, a segunda são os perigos que esses discípulos enfrentaram nessa missão, e o terceiro é o conteúdo que eles levaram nessa missão. Vamos olhar para esses 3 pontos que estão sob o título Uma Missão de Resgate. Olhemos o comissionamento da missão, dos versículos de 7 a 9. Leiamos novamente o texto, Marcos 6, de 7 a 9. Diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Como dito, depois de ter sido rejeitado em sua terra natal, Jesus passou a percorrer as aldeias próximas, né? Olha aqui o versículo 6, como é que termina? Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Após esse período de ensino público, ensinando ali nas aldeias vizinhas a Nazaré, depois que ele é rejeitado em Nazaré, ele chama os 12 discípulos e os prepara para uma missão específica, para que houvesse continuidade no estabelecimento do reino de Deus, e para que a missão apostólica, que era a missão daqueles 12 homens, pudesse finalmente começar de fato e de direito. Vejam que até então, esses discípulos, eles estavam acompanhando Jesus,
mas agora eles são enviados sozinhos, porque já se aproxima os dias da morte de Jesus, e ele precisava preparar seus discípulos para que eles caminhassem por conta própria. E o detalhe importante aqui, irmãos, vejam, Jesus ele prepara 12 especificamente. Por que somente 12? Porque esses 12, eles seriam o núcleo da evangelização que estava sendo preparada. Esses 12 aqui são o núcleo da missão apostólica que Jesus estava preparando. Assim como Deus escolheu 12 tribos no Antigo Testamento para que fosse o núcleo da revelação de Deus entre as nações pagãs em tempos passados, agora ele escolhe 12 homens para serem o núcleo da missão apostólica, de onde iria surgir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, irmãos, essa é a primeira missão sem a presença de Jesus. Por isso, esses discípulos, que agora finalmente iam começar a caminhar por conta própria, precisaram de um preparo especial. Não é sem razão que eles foram revestidos de poder e de autoridade. Mas essa atitude deles, ou esse envio deles, melhor dizendo, não exigia somente poder e autoridade da parte de Jesus sendo repassados para eles, mas exigiu da parte deles também coragem e obediência. Afinal de contas, eles estavam indo sozinhos. E, além disso, as condições que Jesus estabeleceu para que essa missão pudesse ser cumprida devidamente, foram condições que exigiu deles uma disposição muito grande a se submeter à ordem de Jesus Cristo. Olhem só, o texto é muito claro: nada levem para o caminho. Isso, de fato, irmãos, exigia uma confiança muito grande em Cristo. E a segurança para aceitar esse desafio estava no fato de que essa autoridade e esse poder com que eles foram revestidos não vinha deles próprios, mas vinha de Cristo. E isso certamente dava muito mais confiança a eles. A condição despojada que Jesus estabelece, né? Olha, não levem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fosse calçado de sandálias e não usassem 2 túnicas, certo? Essa descrição, essa condição estabelecida, irmãos, mostra o quanto realmente eles precisavam confiar em quem estava lhes enviando. Se houvesse dúvida, se houvesse medo, se houvesse alguma insegurança, certamente eles não estariam prontos para cumprir com a missão apostólica para a qual eles foram chamados. Mas eles de fato aceitaram a missão. Veja que depois de todo o preparo pelo qual eles haviam passado, né, desde quando Jesus chamou primeiro os 4, depois os 12, e andou com eles por um bom tempo, né? Ao longo de todo esse tempo, Jesus foi preparando-os para esse momento. E finalmente, agora era a hora deles assumirem a sua parte, assumirem a sua responsabilidade nesse processo. Por isso, irmãos, que eles, além de terem sido revestidos de poder e de autoridade, também foram condicionados a uma simplicidade para mostrar que eles estavam ali, não por conta própria, não por sua própria vontade, mas que estavam ali em obediência ao chamado do Senhor Jesus Cristo. O revestimento de autoridade espiritual que eles receberam pessoalmente de Cristo, no entanto, trazia com isso o prenúncio de uma batalha que eles iriam enfrentar. Quando Jesus os reveste dessa autoridade, quando Jesus os envia ali
pessoalmente, aquilo ali, queridos, muito embora lhes trouxesse muita segurança, era também um prenúncio de uma batalha, porque eles não estavam indo para o vazio, eles estavam indo ocupar um lugar que até então era reino de Satanás. Eles não estavam indo estabelecer o reino de Deus num vácuo. Eles estavam indo estabelecer o reino de Deus, o reino da luz, onde antes havia um reino de trevas. Sabemos, né? Religiões pagãs, movimentos esotéricos, misticismo e coisas desse tipo, estão em todos os lugares. E no século I, no primeiro período da era cristã, o que não faltava era religião no mundo de então. Por isso eles não estavam indo levar o cristianismo para um lugar vazio, eles estavam indo para uma batalha. Portanto, irmãos, eles de fato precisavam desse revestimento de poder e autoridade. Além disso, o fato deles terem sido enviados de 2 a 2, como mostra o versículo 7, deve nos chamar a atenção, porque a intenção era que, indo 2, o testemunho deles seria aceito. Na cultura judaica da época, o testemunho de apenas uma pessoa não era considerado confiável. Era preciso que houvesse alguém para confirmar o testemunho daquele que estava falando. É por essa razão que Jesus os envia de 2 a 2, porque eles seriam questionados, a palavra deles seria posta em dúvida, a mensagem que eles levavam seria rejeitada, mas, porém, indo de 2 a 2, eles poderiam confirmar a verdade que o outro dizia. Além desse fato, era importante que eles mostrassem desprendimento de qualquer coisa que pudesse ser fonte de constrangimento ou que revelasse qualquer tipo de arrogância da parte deles diante dos seus ouvintes. Era muito comum na sociedade da época, irmãos, as pessoas mais abastadas andarem tanto com uma capa como com uma túnica. Além disso, alguns gostavam de usar mais algum acessório. Porém, eles deveriam se apresentar da forma mais simples possível, como um testemunho de que eles confiavam na provisão divina, de que eles confiavam em quem lhes enviou. E claro que diante dessa simplicidade, não lhes restava outra coisa que não fosse se adaptar à realidade em que estavam, né? De maneira que deveriam aceitar, deveriam se submeter àquilo que lhes fosse oferecido, né? Eles não foram enviados para uma missão para impor condições. Eles foram enviados para uma missão para que aceitassem aquilo que lhes fosse oferecido, por mais simples que isso fosse. Essas descrições aqui, irmãos, que nós encontramos especialmente nos versículos 8 e 9, mostram que o comissionamento para a missão apostólica que aqueles 12 homens receberam exigia submissão e exigia fé, porque o objetivo deles era levar a mensagem do reino de Deus a outras pessoas e não se beneficiar dela. A intenção não era se mostrar superior ou se mostrar mais digno do reino de Deus, né? Como se o reino de Deus fosse uma fonte de prosperidade e de recursos materiais. Por isso eles foram tão desprendidos, por isso eles foram tão desprovidos de qualquer recurso, confiando em Deus e confiando que nas ocasiões certas a provisão iria chegar até eles. Portanto, irmãos, portanto, são as condições para o comissionamento da missão que aqueles homens receberam. O nosso segundo ponto é para falar sobre o maior perigo que eles iriam enfrentar nessa missão. Olhem aqui nos versículos 10 e 11. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar.
Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Era parte da cultura judaica, e algumas religiões ainda fazem isso, hoje em dia, hospedar os viajantes que atravessavam pelas vilas. Era um sinal de generosidade para com o semelhante. De igual modo, toda vez que um viajante recebia uma hospedagem, ele deveria mostrar todo o apreço pela casa que o recebeu, aceitando as condições, por mais simples que essas condições fossem. Se retirar em busca de outra casa era uma atitude extremamente grosseira. Por isso, Jesus instrui os seus discípulos a não fazerem qualquer coisa semelhante a essa. Mas também, irmãos, havia o risco deles não serem recebidos. E esse era um perigo que eles deveriam estar prontos para encarar. Porquanto é importante nós lembrarmos que eles estavam levando uma mensagem nova para o povo de uma religião antiga. E isso certamente iria causar estranheza e rejeição por parte de muitos daqueles que ouvissem tal mensagem. Talvez corriam, ou melhor, talvez não, corriam risco, inclusive, de serem expulsos de alguma das casas que o receberam. E é interessante nós olharmos que Jesus alerta para o fato de que algumas pessoas realmente não iriam ouvir as suas palavras, que eles seriam rejeitados e possivelmente corriam o risco de serem enxotados da casa onde estavam hospedados por causa da mensagem que eles iriam oferecer. É certo, né, irmão, que eles ainda tinham bem fresco na memória que pouco tempo antes o próprio Jesus foi rejeitado em sua terra. Jesus foi desprezado em Nazaré. Por isso, eles não deveriam se surpreender quando acontecesse o mesmo com eles. Isso porque, para um fariseu, qualquer mensagem que não concordassem com a tradição deles, com a tradição oral, com a tradição religiosa, eles consideravam tal mensagem maligna. E o mensageiro que levasse essa mensagem estranha aos judeus deveria ser tratado com desprezo. E como a mensagem que esses discípulos estavam levando era muitas vezes contrária à mensagem, ao conteúdo que os fariseus conheciam, certamente eles iriam sofrer perseguições e seriam expulsos de alguma das casas por onde eles encontrassem. Mas, queridos, vejam, a orientação de Jesus é muito clara, né? Que eles sacudissem na casa que não fossem recebidos, nem ouvissem a mensagem deles, que sacudissem o pó dos pés, em sinal de desprezo. Esse costume de sacudir o pó, irmãos, dos pés, era um costume judaico. Os judeus, extremamente escrupulosos pela sua religião, sempre que eles saíam da Judéia e iam para alguma terra pagã, que para eles eram todas as terras que não eram judaicas, eram pagãs, quando eles voltavam para casa, bem ali na entrada da cidade, bem ali nos limites geográficos da terra deles, eles costumavam bater a poeira das roupas, dos pés, bater as sandálias, para que, segundo eles, não entrasse qualquer impureza na terra santa, na terra de Israel. Jesus usa essa tradição para dizer que qualquer lugar que a mensagem do Evangelho não fosse recebida, deveria ser considerado uma terra pagã. Uma casa de um judeu que não recebesse a mensagem do Evangelho, deveria ser tratada como uma casa ou como uma terra pagã. Os apóstolos, né, esses discípulos, esses 12 aqui, certamente foram instruídos a estar dispostos para buscar as portas que estivessem abertas para o Evangelho e não insistir em portas fechadas. O critério que eles deveriam adotar para partilhar a mensagem era a receptividade que eles iriam receber, de modo que, se a mensagem fosse aceita, ali era um lugar onde eles deveriam ficar, partilhar a mensagem, né? E
plantar o reino de Deus. Aonde esta mensagem não fosse aceita, eles deveriam bater a poeira dos pés, porque a responsabilidade cairia sobre aquele que rejeitou esta mensagem. E essa rejeição, irmãos, essa grande possibilidade de rejeição, como possivelmente aconteceu, embora o texto não trate, era o maior perigo nesta missão de resgate de pecadores. Mas, vejam, Jesus está dizendo que eles não lamentassem por causa disso, que cumprissem a sua parte, que fizessem o seu papel. Afinal de contas, não ouviram porque não quiseram, por isso podem ser responsabilizados por tal coisa. E embora fosse triste ter que sair de uma casa que não recebeu o evangelho, isso não era uma razão para eles ficarem lamentando. Eles deveriam continuar sofrendo novos riscos de perigo, mas certamente haveria também quem ouvisse essa mensagem, como de fato aconteceu. E esses discípulos se dispuseram a enfrentar esse perigo e sofreram por causa dele em alguns momentos. O nosso terceiro ponto, irmãos, o conteúdo da mensagem está nos versículos 12 e 13. Que mensagem era essa que gerava rejeição, que gerava expulsão, né? Qual era o conteúdo, o que ela dizia? Olhem só o que fala o versículo 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Irmãos, o cumprimento da missão que foi dada a esses 12 homens só seria de fato levado a cabo se o conteúdo da mensagem estivesse correto. Se o conteúdo da mensagem não estivesse correto, eles poderiam fazer o que quisessem, ser recebidos em todas as casas, mas a missão seria inócua, não teria sentido nenhum. Marcos diz que eles, obedecendo ao envio de Cristo, pregavam uma mensagem de arrependimento entre o povo. Esse era o conteúdo, queridos, que eles estavam levando. A mesma mensagem que os profetas pregaram, a mesma mensagem que João Batista pregou, e que muitas vezes eles viram Jesus pregando também. E essa mensagem de arrependimento, irmãos, o conteúdo, que era arrependei-vos, se diferenciava das mensagens abstratas que costumavam ser proferidas entre os seus conterrâneos. Muitas vezes era comum pessoas se reunirem para debaterem em torno de especulações espirituais, coisas abstratas e até mesmo sobre assuntos imaginários. Ao contrário disso, Jesus envia esses 12 homens com uma mensagem muito específica. Era uma mensagem que deveria levar ao arrependimento, a uma transformação de vida, a renúncia do pecado, a mudança de comportamento, e que tinha o objetivo de desafiar os ouvintes a tomar atitudes novas que os conduzissem para uma caminhada diferente dali por diante. E essa transformação, naturalmente, irmãos, só poderia acontecer se eles de fato se arrependessem, se eles abandonassem os velhos padrões de vida e abraçassem a nova vida que estava sendo pregada naquela mensagem que aqueles homens estavam levando. Quando quando Marcos fala aqui no versículo 12, então saindo eles pregavam ao povo que se arrependessem. O arrepender-se aqui, irmãos, é uma palavra que ela tem um sentido de uma mudança completa de propósito. É uma transformação interior profunda, um arrependimento que se referia sobre mudar de uma vida baseada na religiosidade
para uma vida na presença de Deus, uma vida de liberdade, uma vida de autoridade espiritual, uma vida que de fato iria transformar a vida daquelas pessoas. O texto aqui, irmãos, especialmente versículos 12 e 13, deixa bem claro que o centro da missão daqueles homens era essa mensagem de arrependimento que eles estavam levando. Mas, olhem só, essa mensagem de arrependimento, ela estava em uma conexão com os outros fatores que são apresentados no texto, como, por exemplo, expulsão de demônios e cura de enfermos. No entanto, eu quero fazer aqui duas observações. Por que foi dado a esses homens autoridade para expelir demônios, curar enfermos e ungir com óleo? Os milagres, irmãos, eles são próprios da era apostólica. É impossível acontecer milagre hoje? Não, porque Deus é poderoso para fazer tudo. Mas é improvável que aconteça. Mas naqueles dias, aqueles homens foram revestidos de autoridade para orar pelos enfermos e os enfermos serem curados, para impor a mão sobre pessoas possessas e as pessoas serem imediatamente libertas, porque aqueles acontecimentos, esses milagres, eles eram uma confirmação de que a mensagem que aqueles homens estavam levando era uma mensagem verdadeira. A gente não precisa disso hoje por uma simples razão. Primeiro, porque nós temos a Bíblia em nossas mãos. E o mundo inteiro conhece a mensagem do Evangelho. Enquanto naqueles dias a mensagem do Evangelho era uma mensagem incipiente, era uma mensagem que estava ali começando. Era preciso algo que desse credibilidade, que respaldasse que aquilo que aqueles homens estavam falando era correto. Portanto, quando Jesus os envia, lhes dá autoridade para curar enfermos e expulsar demônios, Jesus está dando a eles um poder que respaldasse, que levasse as pessoas a confiar de que realmente eles estavam levando uma mensagem verdadeira. Afinal de contas, era uma mensagem completamente nova, uma mensagem completamente diferente para um povo que nunca tinha ouvido falar das boas novas do Evangelho. Agora não precisamos mais disso, né? Casa sim, casa não, tem uma igreja, né? Certo ou errado, mas está todo mundo lá com a Bíblia na mão, né? Então não precisamos mais disso para autenticar o Evangelho. O Evangelho está autenticado e foi autenticado por esses milagres que ficaram limitados à era apostólica. Depois disso, pode acontecer, mas é exceção, não é regra, não tem dia marcado, não tem condições estabelecidas, não tem igreja específica para isso acontecer, nem local e nem pessoas com essa autoridade, certo? É algo puramente ocasional e muito improvável de acontecer. Além disso, né, o versículo 13 termina dizendo que os discípulos ungiam as pessoas com óleo. É outro esclarecimento que eu quero fazer. A palavra ungir aqui, irmãos, significa simplesmente fazer terapia. Mas como assim, né? É porque hoje não se usa óleo como se usava naquele tempo. E nós temos que interpretar o texto como ele foi escrito, e não como nós achamos que ele é. No contexto judaico, o óleo ele tinha um destino, nessas condições aqui de enfermidade, puramente medicinal e terapêutico. Ungir com óleo significava fazer massagem com óleo no lugar da enfermidade. Não se refere de modo nenhum a um tipo de óleo milagroso, onde você passa e a doença vai embora de uma forma assim miraculosa, né?
Não é óleo com poder sobrenatural, não é óleo com poder de libertação, não é óleo com autoridade divina, coisas desse tipo. O óleo, ele era usado em dois sentidos, um medicinal e um cerimonial. Medicinal era com fim terapêutico, fazer massagem na enfermidade em que esse uso era adequado, ou no sentido cerimonial, ele era usado como um símbolo de separação. Quando o óleo era derramado na cabeça do rei, isso aqui queria dizer o seguinte: esta pessoa foi separada para este ofício. O rei não recebia poderes sobrenaturais, não recebia poderes espirituais quando o óleo era derramado na cabeça dele. Era somente um símbolo de que ele era separado para aquela missão. Embora, irmãos, no entanto, embora fosse comum naqueles dias a expulsão de demônios e a cura, vejam bem, isso não era o centro da missão daqueles homens. O que importava mesmo nessa missão de resgate era a pregação do Evangelho, era o conhecimento da mensagem que os levaria ao arrependimento e à mudança de vida. A cura de enfermos, a expulsão de demônios e o uso do óleo com fins terapêuticos era somente para autenticar a mensagem. O verdadeiro benefício que aquelas pessoas iriam receber através da missão desses 12 homens não era físico e nem temporal, não era ser livre de alguma doença que estivesse incomodando, mas era o benefício da vida eterna que estava sendo anunciado através da mensagem que eles levavam. E a porta de entrada para esse benefício da vida eterna era o arrependimento, a mudança de vida que os conduziria para a eternidade. É nesse fato que repousa a missão de resgate daqueles homens em busca do pecador perdido. Porque é justamente, irmãos, exatamente nesses termos que ainda hoje a mudança de vida acontece sobre todo aquele que tem um encontro pessoal com Cristo. Esse, portanto, irmãos, é o contexto, é o cenário de que fala Marcos capítulo 6, de 7 a 13. Bom, isso aconteceu lá, foram as condições em que aqueles 12 homens viveram, foi a missão de resgate que eles receberam e que cumpriram. Mas para nós hoje, como que isso se aplica? Qual é a relevância, qual é a importância? Como é que essa mensagem, como é que esse texto, como é que esse testemunho bíblico é útil para a nossa vida hoje? E é isto que eu quero trazer para nós agora no encerramento dessa exposição. E a primeira aplicação, irmãos, que eu quero trazer é que a nossa condição de discípulo exige que nós estejamos sempre prontos para cumprir com a missão que nos foi confiada. Todo discípulo tem uma missão e por isso todo discípulo deve estar sempre pronto para aceitá-la debaixo das condições que o próprio Cristo exigir de cada um de nós. Lembrem, não é o soldado que estabelece as condições, mas o general, é o comandante que diz como será a missão. Portanto, quando Cristo lhe convocar para uma missão, ou se Ele já está lhe convocando, aceite as condições. Melhor não fugir, melhor não deserdar, porque o Senhor tem uma missão nobre para você. Ele tem uma missão nobre para cada um de nós. E talvez esta missão implique na mudança de vida de pessoas que estão precisando urgentemente de nós. Por isso, aceitemos. A segunda aplicação, irmãos, é que toda missão, ela também tem um perigo. Perigos que são inerentes a ela, que não tem como evitá-los. Vejam, quem assistiu o filme lá que eu falei, viu como é perigoso resgatar um soldado do campo de batalha. Porém, quando uma missão é recebida, queridos, ela precisa ser cumprida. Já não é mais possível olhar para trás.
Se nós olharmos o testemunho da história, vejam que os covardes, eles não tiveram lugar no exército de Gideão, lá no Antigo Testamento. Lá no período interbíblico, tinha uma família de judeus, que é narrada em 2 livros deuterocanônicos, chamado de Macabeus, e o exército da época, liderado por Judas Macabeu, fez algo parecido. Numa guerra contra os sírios, ele disse: olha, quem estiver com medo, volte para casa, porque eu não quero soldados covardes no meu exército. E uma grande parte reconheceu a sua covardia e voltou. Mas se Deus nos tem chamado para uma missão, queridos, lembrem, Ele também nos deu coragem para cumprir essa missão. Se Deus tem nos chamado para uma missão, Ele nos revestiu de ousadia, de coragem, de conhecimento, de autoridade e de poder para cumprir essa missão. Por isso, cumpramos-as com fidelidade. E, finalmente, a terceira aplicação é que a missão tem um propósito. Nenhuma missão é vazia, ela tem um conteúdo, e esse conteúdo é consistente. A missão que Cristo nos reservou implica em levar até as pessoas, a mensagem de arrependimento que Ele nos revela nas Sagradas Escrituras. Lembre, queridos, o conteúdo da missão não é nosso, é de Cristo. É Ele quem nos diz, Ele quem nos capacita para falar, Ele quem nos dá autoridade, Ele que nos conduz até aqueles que precisam receber a mensagem do Evangelho. Porque quando Cristo nos chama, a missão que Ele nos confia tem um propósito, e esse propósito passa especialmente por entregar a mensagem de arrependimento àqueles que precisam. Por isso, queridos, nos disponhamos a cumprir com a missão que o Senhor nos confiou, para a honra e glória do seu santo nome. Amém.